Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docto TV. Hoje aqui no Espaço Milô Fernandes, no Casarão das Artes, com um convidado especial, o professor Fábio Carvalho Leite, professor da PUC Rio e foi professor de vários dos nossos docentes da Rede Docto de Ensino. Professor Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer enorme receber o senhor aqui hoje. O prazer é todo meu. Está sendo um prazer conhecer a Docto, Caratinga, o corpo docente, o corpo discente. Um prazer rever os amigos, né? Ex-alunos, professores e hoje grandes amigos. O convite, né, para a sua vinda em Caratinga foi para poder fazer uma conclusão do projeto integrador dos nossos períodos aqui no nosso curso de Direito. E o professor Rodolfo, né, que foi seu orientando, está lançando um livro agora, também essa semana, pôde fazer a mediação do evento, né, da palestra que foi sobre liberdade de expressão e o discurso de ódio, né, um tema muito atual que tem mexido com a sociedade, não só no Brasil, mas de um modo geral no mundo inteiro. E eu puxando um gancho, como eu fui seu aluno, e uma indicação literária, né, muito pertinente, que foi Liberdade para as Ideias que Odiamos. Associando ao tema, né, liberdade de expressão e discurso de ódio, é por aí mesmo, é esse o caminho. A gente tem que garantir a liberdade, ainda que essa fala ou expressão de alguém possa interferir, né, na dignidade de alguém. Como é que funciona isso? Esse tema é tão complexo, porque veja, nós rejeitamos o chamado discurso de ódio, né? Eu não tenho dúvida, é quase um consenso. Não chega a ser um consenso, é óbvio que tem aqueles que proferem, defendem no conteúdo o discurso de ódio. O problema é como regular isso, né? Sim, um discurso de ódio pode não, e um discurso de ódio propriamente não vai contribuir para a democracia, causa dano, e eu acho que esse é o ponto mais importante, reforça preconceitos e estereótipos, etc, etc. Agora, como e por que limitar isso no direito e, sobretudo, no direito penal? Como fazer isso sem acabar incluindo, bom, em primeiro lugar, apresentando razões adequadas e necessárias e, em terceiro lugar, como fazer isso sem estar criando insegurança ou desprotegendo discursos que, embora críticos e eventualmente ofensivos, sejam legítimos e às vezes até necessários para a democracia. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Veja, o discurso de ódio, resumindo, é um problema, mas não é porque algo é um problema que necessariamente tem que ser regulado pelo direito. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que considerar. Bom, mas ainda assim a gente tem uma preferência em regular pelo direito. Ótimo. Como vamos fazer isso? Parece simples, a rigor não é. Para quem trata desse tema de liberdade de expressão e suas balizas e seus limites com seriedade, o que na minha opinião não é o caso do Brasil, e eu estou atribuindo essa responsabilidade a uma categoria da qual eu faço parte, que é a academia, que são os doutrinadores, os pesquisadores. Eu acho que nós somos muito cômodos ao lidar com esse tema da limitação à liberdade de expressão. Mas quem trata desse tema com maior seriedade e preocupação, e talvez por serem países ou doutrinadores tribunais de países que seguem precedentes, então tem uma responsabilidade maior com o futuro, com aquilo que estão dizendo, com a forma como estão construindo a limitação à liberdade de expressão. Os doutrinadores, os operadores do direito, os profissionais do direito desses países sabem que não é simples, né? Nós achamos que é simples, então criamos um enunciado normativo que é vago e conseguimos enxergar naquele enunciado normativo, proibitivo. Então aquilo ali vai proibir certos discursos. Tá, mas o que mais pode proibir e que eventualmente não deveria proibir? Esse é o problema do caráter sobre-inclusivo das regras. Nós temos um enunciado normativo que trata do tema que nós pretendemos tratar, que o legislador pretende tratar, mas acaba incluindo outras situações que não deveria incluir. E parece que nós não temos muito essa preocupação aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, se a legislação, que são, na verdade, statutes, assim, normas internas de universidades, que limitam certos discursos porque causam dano a grupos vulneráveis, ou minorias vulneráveis, ou grupos vulneráveis, se eles declaram inconstitucional, não é porque eles apoiam esse discurso, mas é que o problema está no enunciado normativo.
que pode, atual e potencialmente, né, incluir aquilo que não deveria ser incluído. E tanto isso é verdade, alguém poderia dizer, Fábio, mas isso é especulação. Pode ser que não aconteça. E é verdade, pode ser que não aconteça. Se não acontecer, então está funcionando. Aí seria bom alguém fazer uma pesquisa a esse respeito. É possível fazer essa pesquisa. Mas nos Estados Unidos, eu digo a você, isso está acontecendo. Porque nem todas são mais de 300 legislações de universidade, limitando liberdade de expressão no campus com a melhor das intenções, propostas por grupos liberais, não pelos grupos conservadores, onde geralmente se enquadram aqueles que têm discurso xenófobo, discurso misógino, discurso homofóbico. Não estou dizendo que todos os conservadores sejam assim, mas eu digo esses grupos costumam estar inseridos nos conservadores. Então essa é uma legislação liberal. Pois bem, nas situações em que essas normas foram aplicadas, elas afetaram justamente os liberais. Nenhum conservador foi condenado até hoje. Os que foram condenados, estudantes, acadêmicos, são liberais. Por exemplo, falar sobre Israel e Palestina, defendendo a Palestina e criticando Israel, que é um discurso tipicamente liberal, não conservador. E estudantes já foram condenados por conta disso, por estar atacando Israel e criticando Israel, e isso se enquadra na norma. Alguém poderia dizer, aplicou a norma indevidamente. Quem é que vai dizer isso, que foi aplicado indevidamente? Para quem aplicou, ela foi aplicada devidamente. O enunciado normativo é vago e sobre-inclusivo. Então, eu não estou dizendo, existe uma fórmula, a gente não chegou nos Estados Unidos, não conseguiram chegar nessa fórmula, eles encontram problemas nesses enunciados normativos que são construídos, e é claro que se nós reconhecermos que há uma dificuldade em estabelecer uma lei, isso não significa que nada deva ser feito, mas é porque, como eu disse no início, talvez não seja pela criminalização, a não ser que a gente consiga realmente precisar delimitar, né, qual é o discurso que está sendo proibido, mas de uma forma bem precisa, e aí está a dificuldade. Na Constituição brasileira, no Brasil ninguém discute, ninguém está colocando em questão, por exemplo, que o racismo é crime e deve ser crime, né, mesmo que não estivesse na Constituição. Acho que isso é uma maneira importante, sobretudo no Brasil, acho que em qualquer lugar do mundo, mas diante da nossa realidade, da nossa história, sobretudo no Brasil, isso é indiscutível. Bom, nós temos uma lei de 1989, que é a lei do racismo, lei de discriminação em relação à raça. Se nós formos olhar aquele enunciado normativo, ele também peca um pouco pela vagueza, mas eu não quero defender a inconstitucionalidade desse ato normativo. Acho importante só a gente ver se, acho que talvez o problema no Brasil seja até outro. Dizem que muitas situações de racismo não estão sendo incluídas categorizadas como racismo, criminalizadas como racismo, mas como injúria racial, ou então protegidas pela liberdade de expressão. Então nós temos que discutir o que é racismo. Eu acho que esse tem que ser o foco, e não só apenas a bandeira com a qual muitos de nós somos contra, ou pelo menos as pessoas dizem que são contra, mas não estamos discutindo o que nós entendemos por racismo. Nós podemos ter uma situação, e eu tenho exemplos nesse sentido no Brasil, onde um grupo vai dizer isso é racismo, outro vai dizer injúria racial, outro vai dizer isso é liberdade de expressão. E todos os três concordam que racismo é crime. Mas o que é racismo, o que não é racismo, o que é injúria racial e o que é liberdade de expressão, isso é o que a gente não está discutindo. Essa questão que o senhor tocou em relação à vagueza, o grande problema do direito é a medida mesmo, né? Na palestra mesmo, você acabou apontando isso. Uma coisa fácil, né? Um caso fácil, ele é identificado e resolvido. E nosso ordenamento jurídico, ele dá conta de 99% dos casos, porque eles são fáceis. Mas toda vez que a gente tem um caso difícil, por conta dessa variedade de percepções que pode de alguma forma ser vivenciada por algum tomador de decisão, isso acaba tomando um rumo diferente. Então, aquele que vai tomar a decisão, ele, muito embora esteja bem intencionado, mas ele pode estar bem intencionado num particularismo dele. Com a liberdade de expressão, o senhor acredita que os resultados que possam advir de uma demanda, eles são suscetíveis a esse particularismo que o tomador de decisão pensa a respeito? Ele vai acabar decidindo e tentando sustentar aquilo? Eu acho que, de acordo com as minhas pesquisas jurisprudenciais, que estão limitadas, nesse assunto pelo menos, estão limitadas à liberdade de expressão e direito à honra, ou seja, nós não analisamos decisões relacionadas a direito à privacidade. A nossa pesquisa a esse respeito foram duas, né, mas eu prefiro a segunda. A primeira tinha alguns problemas metodológicos. Mas a segunda foi relacionada à liberdade de imprensa,
há 2 grandes grupos jornalísticos do Rio de Janeiro que são os mais demandados, então esse foi o critério. E ali, embora estivéssemos abertos para violação a qualquer direito à personalidade, o que apareceu mesmo foi honra e imagem, né? Não houve nenhum de privacidade ou intimidade, nenhum caso ali. E o que eu posso dizer em relação a esse tema, todo caso acaba se tornando um hard case, porque diante da ausência de regras, ou pelo menos ele se apresenta como um hard case porque os magistrados, nós fizemos esse levantamento também, acabam recorrendo à ponderação para um caso concreto, dizendo que não tem uma resposta. De um lado tem a liberdade de expressão, de outro lado tem os direitos da personalidade. Então eles apresentam a situação como um hard case, acaba apresentando como uma situação difícil. E eu acho que isso é problemático, e depois resolvem um caso, mas não resolvem a questão. E a gente nunca vai saber como eles vão decidir posteriormente. Então não é possível saber isso a partir de jurisprudência. O que eu tenho percebido é que na verdade o meu grupo de pesquisa, né, tem um grupo participando desse estudo, o que nós temos percebido é que as preferências pessoais, né, não é bem talvez não seja necessariamente um particularismo ressaltando ou sobrevalorizando peculiaridade de um caso concreto, mas preferências pessoais em relação aos valores em disputa, a liberdade de expressão, o direito à honra, tem condicionado as decisões, né? Então, acaba não sendo uma resposta do direito brasileiro, é uma resposta pessoal, né? Se você entende que a liberdade de expressão, como eu entendo, e sei que muitos constitucionalistas, mas não todos, e nem sei se a maioria no Brasil entende por uma posição preferencial da liberdade de expressão, muitos casos vão ser decididos a favor da liberdade de imprensa. Mas se você tem uma outra ótica que é relacionada a uma forma de compreender a dignidade da pessoa humana como um principal fundamento do Estado brasileiro, é alguma coisa que é de alguma forma semelhante, reproduzida pela área do direito civil, casos que eu vou entender em que prevalece a liberdade de imprensa ou de expressão, outros acadêmicos igualmente respeitáveis vão entender que prevalece a honra e a dignidade da pessoa humana, né? Esse tema, por exemplo, da posição preferencial da liberdade de expressão, que vem dos Estados Unidos, Preferred Position of Free Speech, é um tema que eu lembro de ter visto no parecer do subprocurador-geral da República na ADI 4815, que era relativa a biografias não autorizadas, já falava ali em posição preferencial. É um tema que não está tão presente, já temos livros sobre isso no Brasil, mas não é um tema muito, ainda aparece de forma muito tímida, não é? E o subprocurador citou e o ministro Luiz Roberto Barroso, no seu voto, fez um tópico sobre a posição preferencial da liberdade de expressão. Eu sei que isso incomodou muitos acadêmicos civilistas, né, porque vem do Supremo Tribunal Federal essa afirmação e eles são contra essa ideia. Aquelas jornadas de direito civil organizadas pelo Conselho da Justiça Federal já aprovaram um enunciado dizendo que não existe posição preferencial da liberdade de expressão no ordenamento jurídico brasileiro. E com certeza foi uma reação a essa manifestação do Barroso. Não sei se tem uma compreensão muito adequada aqui, de parte a parte, em relação ao que significa realmente posição preferencial da liberdade de expressão. Não significa dizer que a liberdade de expressão vai prevalecer. Mas, de todo modo, não vou dizer que todos os constitucionalistas estão de acordo com isso. Eu acho que esse tema da posição preferencial, o que isso implica, também é pouco estudado. Quando nós vamos ver a posição preferencial na Corte Europeia de Direitos Humanos, tem autores que dizem que eles adotam e autores que dizem que eles não adotam. Não consegue nem ler muito bem isso na jurisprudência. Depende do que você entende por posição preferencial, né? É claro que não é como a norte-americana, mas eles têm uma influência, sim, do direito constitucional norte-americano. Não é a mesma jurisprudência, mas eles têm influência em relação a isso. Então, voltando à sua pergunta, nós temos perspectivas, nós podemos ver entre constitucionalistas e civilistas perspectivas diferentes e vemos entre as pessoas também essas perspectivas diferentes. Nós, nos nossos experimentos, nós apresentamos algumas frases, 5 frases, para os participantes, eles responderem numa escala de 7 pontos, se concordam fortemente, concordam moderadamente, concordam levemente, nem concordam nem discordam, discordam levemente, discordam moderadamente ou discordam fortemente. Então, tinham 7 pontos e nós colocávamos numa frase, como, por exemplo, a liberdade de expressão tem uma posição preferencial. E eles tinham que marcar. A dignidade da pessoa humana é o princípio mais importante. Coisas do tipo,
não é? E nós podemos ver uma semelhança entre a forma como eles respondem não um questionário, mas como eles respondem essas perguntas, essas afirmações, a posição deles diante dessas afirmações e a forma como eles julgam os casos. E isso talvez explique por que muitas das vezes nós não encontramos diferença entre os julgamentos de pessoas do direito e pessoas de fora do direito, porque nós não temos regra, não tem muito o que aplicar, né? Todo caso acaba sendo apresentado como um hard case, né? E não deveria ser, se nós tivéssemos uma resposta, se tivéssemos uma lei para resolver um caso. Eu percebi, por exemplo, quando analisei a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em matéria de liberdade de imprensa, nesses processos que nós levantamos, foram processos da Infoglobo e da Editora O Dia, que inclui 5 jornais no total. Nós vimos muita divergência entre instâncias, entre primeira e segunda instância, cada um fazendo a sua ponderação e qual direito que vai prevalecer. Mas uma coisa me chamou a atenção, quando o assunto envolvia imagem de criança ou adolescente, o jornal era condenado. E o que tem de interessante aqui? Tem uma regra do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui fica mais fácil, você não está deixando isso para o julgador e ele pode levar em conta aspectos pessoais e o que ele acha daquele caso ou daquele fato. Tem uma regra de proteção à criança e ao adolescente em relação ao uso de imagem. Então, é claro que, eu não vou dizer, você pode condenar o jornal de forma mais contundente, porque tem aquele velho problema do dano moral da indenização e não pode ser também um valor muito excessivo, enriquecimento ilícito, etc. Mas sem uma causa, né? E, no entanto, eu vi um caso que não está na nossa pesquisa, mas acompanhando pela imprensa, um caso que chegou ao STJ e envolvia divulgação de imagem de criança. Mas a criança tinha furtado alguma coisa, enfim, chocolate, caixa de bombom, não sei, em algum mercado, e a imagem dela aparecia em telejornais. E esse caso chegou até o Superior Tribunal de Justiça. De novo, tem uma regra, né? E o jornal foi condenado em todas as instâncias, porque não importa, tem uma regra, a regra é constitucional, a gente não pode afastar essa regra, não importa qual é a criança. E, no entanto, um ministro foi voto vencido e fez considerações do tipo, duas, né? Fez uma consideração desqualificando a criança, um pivete ou algo do tipo, e o fato de estar circulando já pelas mídias, etc. Outros dois ministros, não, né, 2 ou 3. E é interessante que um ministro disse, eu acho essa lei super protetora, mas é lei. Sabe? Tem uma resposta, essa é a lei. Eu acho que ela protege demais, etc., mas essa é a lei. Então tem um resultado. Toda lei é fruto de uma ponderação, então essa ponderação já foi feita pelo legislador, esse é o resultado. Ele falou, eu sou crítico em relação a essa lei, mas essa é a lei, nós temos que aplicar a lei. Pois bem, mas o ponto que eu quero ressaltar é o fato de ter tido um voto vencido já anima certos jornais a dizer, está vendo, tem um ministro que pensa como eu, que é caso a caso, e eu acho terrível essa ideia do caso a caso, não ter um mínimo de... Não é uma questão de segurança jurídica, tá? A crítica ao termo segurança jurídica, ao que isso... A carga que isso tem, a forma como nós compreendemos, tudo bem, eu acho que há um certo consenso contemporâneo crítico em relação a isso, mas é o mínimo de controlabilidade, de previsibilidade, o mínimo de você poder responder a pergunta, eu posso fazer isso? E você dizer, não tem resposta para essa pergunta, isso é péssimo. Perguntar para um jornalista, perguntando para o advogado do seu jornal, eu posso publicar? A resposta mais sincera para dele é, eu não sei. E eu vou dizer, ele tem razão, de acordo com as minhas pesquisas, a melhor resposta é eu não sei. Se quiser arriscar, né? Se quiser, eu não posso garantir, mas assim, eu não posso dar o mínimo de previsibilidade. O que eu posso dar é muito pouco, eventualmente, como é que o nosso jornal foi, se foi condenado, se foi absolvido, se foi julgado procedente, foi julgado improcedente, o máximo que nós podemos fazer é isso. Mas o que vai acontecer, se houver um processo, se vai ser condenado... Então, nós estamos, essa corrente que sobrevaloriza o caso concreto, que desprestigia as regras, o mínimo de previsibilidade, está gerando uma situação onde realmente nós não temos uma resposta para oferecer, para dizer o que o direito protege, o que o direito não protege em matéria de liberdade de expressão. Acho que isso é muito preocupante. E assim, considerando essa falta de coerência, né, muitas vezes dentro dos poderes formais que não nos dão uma direção, né?
jurisprudência, decisões que tenham realmente uma coerência no sentido de se buscar os resultados mais aproximados. Como é que a gente pode visualizar essa questão das fake news hoje nessa possibilidade de direcionamento, né? Como se a sociedade pudesse ser direcionada através de notícias que são colocadas estrategicamente para poder fazer com que as pessoas pensem, né? E isso pode comprometer alguns resultados importantes, né? Como é que o senhor enxerga isso? Eu não vou nem tanto tomar nem tanto a terra em relação a essa ideia de a fake news, as chamadas fake news são uma novidade ou não. Em um aspecto, não. Sempre houve mentira e pela imprensa, etc. Mas, por outro lado, a gente tem que reconhecer que alguma coisa nova está acontecendo. Né? Não é uma coincidência que isso seja um tema no mundo todo. Né? E com as redes sociais, com a internet, com as redes sociais, está muito difícil nós aplicarmos os instrumentos com os quais a gente está habilitado a lidar de responsabilização, notícia falsa, fato falso, responsabilidade. Por quê? Onde é que está o emissor? Onde é que está o responsável por isso? São vários os problemas. Bom, tem uma notícia falsa e milhares de pessoas compartilharam. Elas são responsáveis? É possível ajuizar a ação contra milhares de pessoas que compartilharam, identificar aquelas que comentaram e concordaram, sobretudo aquelas que compartilharam. Eu não quero também exagerar, mas vamos ficar nas que compartilharam. Elas são corresponsáveis por estarem divulgando isso? Um problema. Se entendemos que são, como é que fica quando envolvendo o WhatsApp? Porque é diferente de uma rede social como o Facebook. Né? Tem uma proteção muito maior de privacidade. Como é que é possível identificar, então, quem são? E é ali que está acontecendo muito mais do que no Facebook ou no Instagram. Né? E a outra questão é, quem produziu isso? Está fora do país, muitas das vezes. Existe um grupo, uma cidade chamada Veles, na Macedônia, que eu chamo de o Vale do Silício do mundo bizarro, porque ali é uma cidade que ficou conhecida porque tem jovens empreendedores, assim como no Vale do Silício, só que o que eles estão produzindo ali é fake news. E é uma cidade pobre, e eles estão ficando milionários. Milionários é um exagero, mas eles estão ganhando muito dinheiro. São jovens que estão ganhando muito dinheiro numa cidade pobre, abandonando o emprego regular, porque é uma cidade pobre, e ganhando muito dinheiro. Né? Guardadas as proporções, e por favor, são muitas, é como o tráfico de drogas. Você, ao invés de trazer o seu trabalho, vai para o tráfico e ganha muito mais dinheiro com isso. Mas ali eles... E tem até um apoio implícito da prefeitura, isso é bom para a economia, e eles estão gerando fake news. E eles fizeram isso na campanha eleitoral nos Estados Unidos. E eles produziram fake news para os eleitores voltados para os eleitores da Hillary e voltados para os eleitores do Trump. O que acontece é que eles perceberam, isso é uma entrevista de um desses jovens, eles perceberam que os eleitores do Trump consomem mais fake news do que os eleitores da Hillary. Então eles passaram a produzir muito mais e digamos, focar a produção de fake news, de notícias falsas, flagrantemente falsas. Não é algo que possa ter alguma ambiguidade ou uma dúvida, não, flagrantemente falsas, para os eleitores do Trump consumirem. Em relação a Hillary, tem uma clínica de aborto, ou, enfim, diversas mentiras que eles criaram e ganhavam muito dinheiro com isso. E acho que no Brasil aconteceu alguma coisa semelhante, que tem fake news para os dois lados, mas é totalmente assimétrico. Como você vai responsabilizar, enfim, como é que a Hillary vai responsabilizar essas pessoas da Macedônia, né, esses jovens? Então tem uma dificuldade nós utilizarmos todo esse instrumental que a gente tem do direito para essa nova realidade. Professor Fábio, infelizmente a gente não tem todo o tempo, igual da palestra, para poder falar desse tema, que é um tema fantástico. Eu tentei tocar em alguns pontos aqui, que são aqueles mais atraentes para a sociedade, de um modo geral. Né? O objetivo do programa é aproximar o direito da sociedade. E você nos ajudou muito aqui hoje. Né? O programa Direito em Foco tem um tempo já que está no ar, mas quando a gente recebe, né, um professor como você, que com o estudo, né, com um tema tão importante como esse,
a gente consegue fazer com que o objetivo se cumpra, que é aproximar um pouco, né, desse tema, para que as pessoas possam pensar, né, a respeito do que elas devem, o que elas não podem falar, né, as responsabilidades, e entender que é um tema complexo e polêmico, né, que a depender do que se fale, pode ser que seja condenado, né, pode ser que tenha que passar por um processo, né, judicial. Então eu queria muito agradecer, né, a sua participação e queria que você deixasse essa mensagem final para o nosso telespectador, cidadão caratinguense, da região, né, para poder, né, deixar essa fala no sentido de convidá-los a pensar, né, mais sobre esse tema. O prazer foi todo meu. Quero dizer que foi um prazer estar aqui na cidade de Caratinga, conhecer os professores. Alguns professores eu conhecia, claro, e são amigos, mas conheci outros professores, conheci alunos com quem conversei rapidamente, conheci alunos pesquisadores e, se eu puder, eu gostaria de deixar esse recado, né? Eu tenho esse talvez seja o meu samba de uma nota só, assim, essa é uma bandeira que eu carrego, que é a bandeira da pesquisa. Invistam na pesquisa. A pesquisa é fundamental, é isso que garante a qualidade da produção do conhecimento, né? Menos achismo, menos opinião, mais pesquisa, e pesquisa de diversas formas, pesquisa documental, pesquisa jurisprudencial, conheçam a realidade. Muitas das coisas sobre as quais a gente fala são especulativas no direito, a gente imagina, mesmo em relação à liberdade de expressão, né? Por exemplo, tratar dessa forma, está gerando esse resultado, alguém podia verificar, e ninguém verifica. As pessoas preferem já ter uma opinião formada sobre causa e efeito, né? E tem tanta gente no direito, e tanta gente capacitada e competente e habilitada, e essas habilidades não são desenvolvidas, né? Porque, infelizmente, aquela pesquisa dura é desprestigiada, é desconhecida, melhor dizendo, na área do direito. Muito presente em outras áreas de ciências sociais e humanidade, mas no direito ainda fica muito relegado. Então eu acho que aquele recado que eu passo para os alunos, né, da Docton particularmente, é esse, invistam na pesquisa. Tá? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.